Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, que é a caridade material e a caridade moral. Jesus, na sua peregrinação aqui na Terra, ele teve a oportunidade de exercer a caridade de várias formas, orando pelas pessoas que sofriam, curando os cegos, curando rancenianos, os leprosos, curando as pessoas que estavam obsediadas. Mas por que nós não podemos fazer isso também? Que nós não temos fé. Nós não temos a capacidade de acreditarmos que se nós usarmos a nossa energia mental, nós poderemos rodar as rodas de uma locomotiva com 200 vagões carregados de minério. Nós somos capazes, mas nós não temos a fé que nós precisamos ter. E que Jesus, naquela época, quando ele passou aqui há 2026 anos atrás, ele nos ensinou que existem vários tipos de caridade. A caridade material é aquela fácil de ser feita, mas muitas vezes nós não sabemos fazê-la. Por quê? Se estamos num sinaleiro, um pedinte, dá-me uma esmola, dá-me um dinheiro, Senhor, ajuda-me. Aí vem os julgamentos, vou dar ele o dinheiro para ele comprar droga. Nós não podemos fazer isso. Se o coração mandou, dê. O problema é daquela pessoa que vai receber, e não de nós. Nós não podemos julgar, né? Um cidadão um dia num desse cenário, ô moço, me dá um dinheiro para eu tomar uma pinga? Perfeitamente, se você foi honesto, tá aqui, ó, R$2, tá? Dei para ele. Tudo que às vezes chega uma pessoa, eu falo assim para minha mulher, pega tanto aí na minha carteira, eu vou dar para essa pessoa. Ah, mas vai... Não me interessa, meu coração pediu para eu dar, eu vou dar. Tem casos, por exemplo, também, que um amigo me contou, que um sujeito carregava uma plaquinha, sou surdo e mudo, me auxilie. E ele disse, esse camarada, eu acho que ele fala. Quando ele passou pela caminhonete, ô moço, você tem troco para 100? Tem sim. Ele estava ali no Getúlio Vargas, perto daquele... Isso, tá aí, ó. Pois é, sou surdo, mudo e tal. E aí pedia esmola, quer dizer, será que nós podemos ter essas atividades? Podemos, mas o coitado é ele. Ele não está nos enganando, ele está enganando a ele próprio. Nós precisamos de entender isso, desde que o nosso coração diga para doar, doe, ajude, auxilie. De muitas daquelas migalhas que caíam da mesa do rico, Lázaro sofria sofrimentos extremos. Ele era aquele pobre chamado Lázaro, que ele tinha úlceras nas pernas, eram várias feridas, e ele queria comer aquilo que era jogado no lixo na mesa do rico. Mas aí o rico não lhe dava. Então aquilo que nós temos de supérfluo, vamos dividir, vamos auxiliar, não vamos julgar. Porque se nós fizermos esse julgamento, nós vamos perder aquela oportunidade de ajudar, de fazer o bem. A caridade moral, a caridade material, se consiste também em, por exemplo, fazermos aqui um festival de sorvete, uma coisa assim, angariar fundos como foi feito numa outra casa como esta. E olha para vocês verem a grandiosidade dessa pessoa. Um amigo me contou que ele trabalha nesse centro, que eles fizeram na época da pandemia um festival de sorvete, angariaram fundos e compraram várias cestas básicas.
Saindo do supermercado, uma senhora suada, era umas 3 horas da tarde, puxando uma carrocinha de reciclados, ela chegou para ela, senhora, boa tarde. Boa tarde, minha filha. A senhora aceita uma cesta básica? Ô, minha filha, muito obrigado. Este mês eu tive forças, estou puxando a minha carrocinha e eu ganhei R$ 400 com os meus reciclados e pude abastecer a minha despensa. Doe para quem precisa mais do que eu. Olha a grandiosidade dessa pessoa. Se fosse qualquer... Não, eu aceito, muito obrigado. Porque somos egoístas. Primeiro eu, segundo eu, milésimo eu. Tudo para mim. Então o que nós precisamos de fazer nessa hora? Não fazermos julgamentos. Não podemos julgar. O que disser o nosso coração, vamos fazer. Podemos fazer também, lá no livro do Evangelho, a caridade de várias formas. Orando pelas pessoas que nos infelicitam, nos caluniam, nos perseguem, nos invejam. Porque as que estão nas cadeias, nas creches, nos sanatórios, nos asilos, nos presídios, nas delegacias. Mas eu não dou conta de orar para uma pessoa que me caluniou, que me fez mal, que me prejudicou. Mas é esse que nós precisamos orar. É para esse que nós precisamos fazer essas orações, essas preces. Por quê? Porque uma hora, com aquelas preces frequentes e constantes e sendo feitas com amor e com sinceridade, essas preces atingirão aquele que nos infelicitam, nos caluniam, e ele vai ter um profundo arrependimento do erro que cometeu. Isso é caridade. A caridade também material não é só você chegar e dar um dinheiro, dar uma cesta básica, uma coisa material. É nós termos a consciência de que tanto que temos e quanto que nós podemos ajudar. Se houver a solidariedade, muitas misérias nós não veríamos. Certa vez, na Sociedade Médica de Uberlândia, uma reunião de vários médicos, nós éramos aqui mais ou menos 1.000 médicos, hoje é quase 2.000, 2.000 e pouco. Mas naquela época eu cheguei, gente, vamos ajudar cada um de nós a atender 2 pacientes no consultório sem cobrar. Nós vamos atender 2.000 pessoas por dia. Serão 10.000 pessoas por semana e 40.000 pessoas por mês. Tomei uma vaia. Por quê? Porque ninguém se dispõe a isso. Porque o que custa atender? Eu falei, nós não vamos resolver o problema das UAI, muito menos da medicina. Aquele tumulto, nós vamos diminuir o sofrimento. Isso é uma caridade. Isso é caridade. Então, outra coisa muito importante que nós precisamos ter em mente é ajudar aos semelhantes com a mão direita que a esquerda não saiba. Não é nós queremos fazer uma caridade para deixar que nosso nome seja colocado no estandarte de aqui foi feito isso pelo fulano e pelo Beltrano. Não é isso. É que essa mão direita faça e a esquerda não saiba. Renunciar aos mais nocivos impulsos do ego é uma caridade. O silêncio é uma caridade. Após uma agressão verbal, a gente silenciar é uma caridade. Agora, outro tipo de caridade é a caridade moral. Essa é dificílima de ser feita. Por quê? Porque ela exige muito de nós. Como assim?
A caridade moral, ela exige que nós tenhamos muita sabedoria ao falar, muita paciência ao ouvir, muita serenidade nas atitudes e amor nas decisões. Por que sabedoria para falar? Porque nós podemos magoar, ferir, agredir com palavras. E as palavras têm energia. Tudo que nós falamos, essas palavras têm energia. As palavras que nós dissemos, elas emanam fluidos salutares e fluidos deletérios também. Então, o que nós devemos corrigir as nossas atitudes? Sabedoria para falar. Muita paciência ao ouvir. Porque às vezes a gente ouve uma palavra de zombaria. Então nós precisamos de ouvir e silenciar e deixar que o mais tolo fale. Isso está escrito no Evangelho. Quando você vê uma pessoa com um sorriso de desdém para você, silencie. É uma caridade moral. Outra coisa que nós precisamos ter, que nós estamos dentro da nossa própria família, é nós aceitarmos as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Você tem que ser assim, você faz o que eu quero, eu mando, eu determino, e eu sou odiado e sou detestado também. É assim que Deus quer? Não é, você sabe bem disso. Então, o que nós precisamos de fazer? Ter paciência, ter tolerância, ter prudência, afabilidade, amor, serenidade. Isso é que Jesus nos ensina na sua caminhada e na sua peregrinação. Jesus foi humilde diante de tantas acusações que eles fizeram para ele. O egoísmo de Pilatos, quando ele fala, eu vou lavar as minhas mãos, este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que ele levem Jesus ao suplício da cruz. Isso é uma falta de caridade, o egoísmo é uma caridade. Muitas vezes nós jogamos uma fruta, jogamos uma comida fora, mas nós não pegamos um pratinho, vamos levar para o sujeito ali na rua. Não agrada a Deus. Não pode, gente. Não agrada a Deus. Né? Então, nós devemos fazer isso. E outra coisa importante, a caridade moral, de difícil da gente conseguir, é você conviver com pessoas no seu trabalho, no seu dia a dia, na família especialmente, que tem aquelas pessoas que vêm justamente para testar a nossa paciência. Aquelas pessoas que vêm para espizinhar a gente. Para aquelas pessoas que vêm para contrariar aquilo que a gente quer. E é onde a gente tem que ser tolerante, ter paciência, ter prudência, saber ouvir, deixar que o mais tolo fale. Em várias mensagens que eu li sobre a caridade moral, uma delas fala que certa vez uma pessoa se encarnou numa família e ela tinha o hábito de roubar em outras encarnações. E ela reencarnou naquela família para aprender que não se deve fazer isso, que aquelas pessoas iriam ensiná-lo a não roubar, a ser uma pessoa digna, a ser uma pessoa correta, que fizesse e buscasse através do seu trabalho a edificação de seus sonhos materiais, que o mundo material é ilusório. Uma outra coisa que nessa mensagem diz, que aquele cidadão, ele se tornou uma pessoa boa. Aquele cidadão, ele se transformou porque aquela família na qual ele encarnou
o aceitou e o orientou e o colocou no caminho do bem. Isso é caridade moral. Isso é saber ajudar. Muitas vezes, mas eu não tolero aquela pessoa, aquele meu primo, aquela minha prima, minha cunhada, não, meu cunhado, aquele ali dazinho em pacote de bicarbonato, eu não dou conta do sujeito. Mas não é assim que nós precisamos de dizer. É esse que nós temos que procurar orar, fazer a nossa parte, tratá-lo da melhor maneira possível, com cordialidade, com amor, com paciência, e com sabedoria também falar o que podemos falar e o que devemos falar, e não criticar. O egoísmo, meus irmãos, é uma chaga que todos nós temos e que nos atrasa, nos retarda grandemente. Eu já falei sobre o egoísmo aqui. Então, o egoísmo é contrário à caridade. A caridade, de qualquer forma que ela seja, tanto a moral quanto a material, nos eleva. Nós estamos aqui para a nossa melhora moral e espiritual. Nós estamos fazendo uma subida de uma montanha, nós vamos escalando degrau por degrau até que a gente possa chegar num plano de evolução tão grande que eu pretendo, na minha parte, eu pretendo chegar num plano evolutivo de desprendimento das coisas materiais. E que eu chegar nessa plenitude vai ser difícil. Eu não vou ser um avatar como o Chico Xavier, como o Sai Baba, que eram os dois únicos que tinham na face da Terra. Porque o Chico nasceu na minha... Eu nasci em Pedro Leopoldo, onde o Chico nasceu. Convivi com o Chico na Fazenda Modelo, e ele era um exemplo de ser humano, um desprendimento que não tinha condição daquilo. Uma vez aqui em Uberaba, ele chega, um moço chega, o senhor é Francisco Xavier? Sou eu mesmo. Uma pessoa lá de São Paulo mandou entregar esse Fuscão aqui para o senhor, vou deixar aqui, tá a chave, o senhor sabe dirigir? Não, não sei. Pode deixar ele aqui na porta da minha casa. Desceu do caminhão do cegonheiro, pôs lá, a chave está aqui, os documentos, e falou para ele que não quer que o senhor saiba quem é que te deu esse carro. O verdureiro chegava para trazer as verduras para ele fazer a sopa. Nossa, Chico, que carro maravilhoso, que beleza de carro. Você gostou? Então é seu. Toma para você. Mas como é que eu vou te pagar, Chico? Paga em verdura, traga sempre. Até hoje ele leva para fazer a sopa, as verduras lá em Uberaba. Então, desprendimento, isso é uma caridade. Isso é evolução. Então, na hora que cada degrau que nós vamos subindo, a subida é difícil. Os obstáculos cada dia maior que a vida nos impõe. Nós estamos vivendo hoje num mundo muito materialista, em que as pessoas só preocupam com a matéria. Ninguém preocupa em ajudar, em auxiliar, em fazer o bem, e dar uma boa informação, e falar uma coisa que possa agradar, sem denegrir, sem magoar, sem ferir. Isto é caridade. Então, todos nós estamos diante de uma grande gama de possibilidades de nossa evolução. Mas por que muitas vezes nós temos discussões desnecessárias, temos muitas vezes brigas em família, que é ali na família que está o nosso resgate, ali na família que está a nossa verdadeira missão, e onde nós devemos praticar a caridade moral. Por quê? É lá que nós temos que tolerar um ao outro, ter paciência um com o outro, saber dividir, saber falar, saber silenciar na hora certa, ter paciência. É onde que muitos casamentos desatam, acabam por falta de paciência,
por falta de uma conversa agradável, por falta de uma renúncia, que o casamento é uma renúncia diária. Eu estou com minha mulher tem 50 anos, 45 de casado e 5 de namoro. Tem 50. É um entrosamento, é uma junção, e nós temos uma sintonia um com o outro. Quando às vezes ela fala alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu respiro, silencio, mas você não vai falar? Se eu for falar alguma coisa, eu vou te aborrecer, você não merece ouvir isso, para quê? Quando a criança briga? Então, o que nós precisamos aprender a ser tolerantes? A paciência. Isso é caridade moral. Isso é caridade moral. Dentro da nossa própria família, onde nós temos os exemplos de sofrimentos, não é à toa que eu tenho meus filhos, a nora, um genro, os netos, tem os parentes, tem toda aquela família, aquela gama de parentes, da parte da minha mãe, da parte do meu pai. Todos eles têm as suas características, todos eles têm a sua maneira de ser, e eu não posso exigir que eles sejam como eu gostaria que eles fossem. Eu tenho que aceitá-los como são e não julgar. É outra coisa que nós precisamos de parar de fazer, julgar. E nós não podemos esquecer também da lei de causa e efeito, porque essa lei, ela é uma lei divina e ela é aplicada a todos nós. A lei de causa e efeito. Que eu já falei com vocês aqui de uma outra palestra que eu fiz, de uma viagem chamada vida. Para eu ser médico, eu passei por várias partes na escola até chegar na faculdade e na residência. Para nós reencarnarmos, nós passamos pela escola no plano espiritual. Você aceita conviver com fulano, com beltrano, com ciclano? Ô Senhor, com esse aqui, você lembra o que você fez em épocas precedentes? Você lembra o que você fez com aquele, com aquele, com aquele, com o outro? Você terá que reunir, por isso que nós vemos hoje pais que matam filhos, filhos que matam pais. Pais, mães que não toleram filhas, filhas que não toleram as mães, filhos que não toleram os pais. Criança? Por que que acontece isso? Porque que eles vêm de épocas, de outras encarnações, trazendo aquele ódio um pelo outro. E vêm como pai e mãe, porque o amor de mãe é um amor puro e verdadeiro. E muitas vezes a mãe, aquela criança, não tolera a mãe, não combina com a mãe. E aí, desde criança, começa aquelas discussões, e quando adulto, muitas vezes acontece de a intolerância ser tão grande que acontece, às vezes, até o próprio suicídio. E aí, quando acontece isso, o sofrimento é muito maior e a dívida volta e tem que passar várias e várias encarnações até que seja pago o último ceitil da tua dívida. Está escrito isso no Evangelho. Não sairás de lá enquanto não houveres pago até o último ceitil da tua dívida. Quer dizer, satisfeita a vontade de Deus. E como que nós vamos resgatar os nossos débitos? Fazendo a caridade moral. Caridade moral, que a material é fácil, mas a caridade moral, ela é dificílima. E é aí que nós precisamos agir
para que nós possamos progredir nesta encarnação, para que nós, na próxima, quando viermos, nós vamos vir com o progresso que nós conseguimos nesta e vamos partir de onde saímos para uma outra vida melhor. É isso que nós precisamos de pensar. E não perder as oportunidades de fazer o bem. E a caridade é a principal delas. A fé em Deus. A fé, orar, mas orar com fé, com sinceridade. Não com desprezo, com ódio, com mágoas, nada disso. Orar com sinceridade. Deus ouve as preces quando elas são feitas com sinceridade. E nós somos atendidos perfeitamente. Por que nós somos atendidos? Porque nós tivemos sinceridade no nosso pedido, nós tivemos fé e nós conseguiremos tudo aquilo que nós pedimos. Porque a vida, ela é um enigma, porque nós fomos criados para ser felizes. Porque Deus, nós não somos igualmente ricos. Deus não é bom? É. Por que existe um milionário, um bilionário, um miserável? Por que isso? Porque aí está a sabedoria de Deus. Porque se todos nós fôssemos igualmente ricos, não haveria progresso. Hoje, a inteligência artificial, hoje os carros andam sozinhos. Tem um carro que você para, estacione à direita, vaga incompatível. Anda um pouquinho, estacione à direita, vaga compatível. As rodas fazem assim, vai para lá. A tecnologia. Então, hoje, por exemplo, já existe nos Estados Unidos um aparelho que em 1 minuto, sem radiação, sem nada de contraste, sem nada dentro de uma água, você fica dentro de uma piscina e a água, através das ondas eletromagnéticas daquela água, vai se fazer um mapeamento de todo o corpo e vai saber se a pessoa tem algum tipo de doença em qualquer órgão do corpo. Do cérebro até o pé. Tudo, de todo... Senta ali, senta ali. Quando a criança briga? Mas isso aí, cada um tem os seus problemas. Então, o que acontece? Então, isso é tecnologia. Isso é permissão de Deus para com todos nós. Os cientistas estão cada vez mais trabalhando através de ondas de ultrassom dentro da água. Vai se mapear o nosso corpo. Põe-se uma cúpula de oxigênio dentro da água, vai lá em 1 minuto. Ainda não chegou aqui no Brasil, né? Porque o primeiro vai ser feito lá nos Estados Unidos em 2027. Depois desse feito, vai ter 1.500.000 aparelhos no mundo. Em 2027 até 2030 vai chegar aqui no Brasil. Mas é uma tecnologia que vai definir a saúde de todos nós. Outra coisa, existe um grupo de cientistas da NASA que estão estudando a morte da morte. Olha, meus irmãos, a morte da morte. Eu assisti uma palestra de um cientista desse, num congresso que eu fui. Ele mostrou uma moça com 20 anos, com 40, 60, 80, 120, 140, 180 anos. Ela parecia uma moça de 60 hoje. Uma visão perfeita, o coração. Através de quê? Da nanotecnologia, biotecnologia, da engenharia genética.
Daqui a 5 anos nós não vamos ter diabéticos, não vamos ter esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, vários tipos de câncer vão desaparecer. Esse tratamento que é feito com ondas ultrassom dentro da água para mapear o corpo, pode, através dessas ondas de ultrassom, detectar tumores e matar os tumores. E qual que é o gene, né? E qual que é o... Também tem no DNA, já é possível fazer isso. Nos Estados Unidos tem um menino que nasceu com uma doença raríssima. É um caso em cada 100 milhões de pessoas. Esse menino nasceu com essa doença. Foram no DNA dele, lá localizado no DNA onde estava a sequência errada, tiraram e colocaram uma sequência nova, o menino não tem nada. Isso é possível hoje. Então, isso é a permissão de Deus. Por que que ele consegue fazer isso? Que nós estamos precisando de ter consciência do que nós estamos fazendo aqui na Terra, mantermos sintonizados sempre com nosso Senhor Jesus, emanando pensamentos positivos, sentimentos puros de amor e de bondade, de caridade no universo, para que fortaleça os elos de energia positiva no universo, para que possamos ter uma evolução muito grande. Há 44 anos atrás, eu fazia uma cirurgia de catarata, o paciente ficava 7 dias internado, ficava acamado, fazia um corte no olho de 180 graus do olho, de cabo a rabo, assim, ó. Abria o olho. Hoje, abre 1,7 milímetros. E daqui a pouco nós vamos colocar uma agulhinha no cristalino, injetar um líquido, dilui a catarata, aspira, põe um líquido, o paciente deitado. Tá vendo? Tô. Então acabou, vai embora. Hoje já existe na Alemanha colírios que curam uma catarata. Mas por que que não existe? Por que que não vende? Porque as indústrias das máquinas, das lentes, impossibilitam isso. É uma máfia. Eles não sabem o que fazem, disse Jesus na cruz. Perdoai-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. O interesse financeiro acima do interesse da coletividade. No Evangelho tem lá. Se nós soubermos os defeitos de uma pessoa, me cabe falar sobre esses defeitos? Não. Aí a caridade é que está aí, ó. Se a pessoa, os defeitos prejudicam só ela, é uma pessoa egoísta, narcisista, é uma pessoa orgulhosa, arrogante, prepotente. Isso é problema dela, não é meu. Ah, aquele rapaz ali é traficante de droga, então ele vai prejudicar uma coletividade, então cabe a mim, aquele sujeito ali é traficante, ele não é boa pessoa para você andar, não. Então, o que que acontece? Ele vai prejudicar uma coletividade, está no Evangelho. Isso é caridade moral. Isso é caridade moral. Então, meus irmãos, meu tempo está esgotando, então eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós estamos numa escalada em que nós temos que estar aptos a subir cada degrau dessa escalada, mesmo com sofrimentos, mesmo com angústias, mesmo com tropeços. Muitas vezes a gente cai, mas vamos subindo os degraus, vamos fazendo a escalada da montanha da vida, para chegarmos até o ponto onde Deus vai nos permitir e que a gente chegue com uma plenitude moral e espiritual, para que a gente possa ser rico diante de Deus, ter a moeda chamada amor.
Porque a moeda aqui tem real, tem ien, tem dólar, euro, kwanzas, tem vários tipos de moedas no mundo, mas a moeda que Jesus nos ensinou a cunhar, qual que é? Amor. No Evangelho mostra também que uma pobre viúva colocou no gasofilácio 3 moedas. Aquilo é o que ela tinha para a sobrevivência dela. Um outro camarada chegou lá e pôs um monte de dinheiro, mas é porque ele tinha muito. Aquilo não fazia falta para ele. Mas, quando ele chegou no plano espiritual, aquela viúva que doou 3 moedas, ela era muito mais rica do que o outro, porque o outro deu para manter o seu nome, para ele ser divulgado, para ele falar que ele ganhou, que ele era uma pessoa boa, que doou, que fez e aconteceu. Ao passo que aquela mulher deu tudo que ela tinha, tudo que lhe restava para viver. E a mesma coisa, quando aquele pobre miserável Lázaro, que estava do lado da casa do rico, que queria comer as migalhas que caíam da mesa do rico para satisfazer a sua fome. E quando ele morreu, e o rico também morreu, o rico teve o inferno por sepulcro e Lázaro estava na plenitude divina, porque Lázaro teve somente males. E o rico teve a opulência, o egoísmo, ele não ajudava. E o rico disse: Lázaro, molhe o seu dedo e deixe com um pouco de água para refrescar a minha língua, porque eu sofro tormentos extremos nessa chama. Infelizmente, ele disse: eu não posso passar daqui onde você está e você não pode passar daí para cá. Então, é a caridade que nós precisamos praticar. A caridade. Vários tipos de caridade. O silêncio é uma caridade. A caridade do bem. A paz interior é uma caridade. A caridade do bem. Para que a gente faça o silêncio na hora certa. Que a gente saiba falar. Que tenha paciência para ouvir. Que tenha serenidade nas atitudes, amor nas decisões. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, e uma semana alegre e feliz, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus. E vamos observar vamos renovar as nossas atitudes. Tem um livro do Ahmed que chama Renovando Atitudes. Leiam ele, põe ele na cabeceira da cama. Cada noite abre uma lição. Lá vocês vão aprender muita coisa. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. Tem mais beleza o amor que surge das cinzas do ódio. Vamos renunciar aos mais nocivos impulsos do ego. São aprendizados importantes que nós temos e que nós temos que agradecer ao Emmanuel e aos espíritos superiores e ao Chico, que codificou juntamente com Kardec, que o Chico é a reencarnação do Kardec, que nos deu essa obra maravilhosa que é a doutrina espírita. Muita paz e que levem a paz, o amor e a misericórdia aos seus lares, onde haja compreensão, bondade, serenidade, amor e paz. Que assim seja. Graças a Deus, né? A vida não é graças a Deus.